Olá, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? E vim trabalhar com vocês elementos fundamentais para a gente entender um pouco do ciclo da assistência de medicamentos. Todas as instituições que trabalham com esse insumo estratégico precisam ter gestores responsáveis para o desenvolvimento das suas funções administrativas. Nós sabemos hoje que o medicamento ele é extremamente oneroso e representa até 30% de todos os investimentos disponibilizados pelos hospitais, clínicas, hospitais dias, postos de saúde, drogarias e farmácias. E nessa saúde precisam compreender também essa necessidade grande de compreender a necessidade de se fazer gestão dos indicadores da farmácia. Muitas vezes, os profissionais de saúde que trabalham integrando, né, esse contexto, não têm planilhas, não têm indicadores, não conseguem lidar muito bem com os números. E isso, infelizmente, acaba prejudicando aquilo que não é mensurado. Nós não temos condições de fazer isto cá esses indicadores. Então, uma das formas que os profissionais que fazem gestão dos sistemas de saúde utilizam para demonstrar os seus resultados em um intervalo de tempo disponível é justamente transformar esses resultados em indicadores numéricos, porque os números eles são sequenciados e eles são escalonados, ou seja, eu consigo sequenciar as atividades e eu consigo comparar os resultados através de uma escala numérica de grandiosidade, aonde eu consigo verificar nos intervalos de tempos definidos quais são os valores máximos, mínimos e suas variações. Por isso que os indicadores são tão. E esses resultados vão me trazer informações para que eu possa tomar decisões. Então, indicadores é justamente para isso, para que você tenha condições de tomar uma decisão baseada em situações verídicas e reais. Caso eu não desenvolva esse tipo de raciocínio, eu posso tomar uma decisão imprecisa. Eu posso tomar uma decisão que não é pautada em resultados escalonáveis. Isso muitas vezes acaba fazendo com que os processos do desenvolvimento das atividades da farmácia sejam imprescindível entender quais são os principais indicadores que são utilizados para o desenvolvimento. Bem, o gestor de unidades de saúde, o gestor hospitalar, o gestor de clínica, o gestor de instituições que prestam serviços à saúde precisa ter íntima relação com a farmácia. Justamente porque essa proximidade pode ser um dos principais motivos para poder justificar a sua contratação. Por quê? Porque através desses elementos as pessoas conseguem trabalhar redução de custos, conseguem trabalhar redução de perdas de estoque, conseguem trabalhar redução de desperdícios. E isso muitas vezes traz para a instituição a recuperação financeira necessária. Nós sabemos que o estoque, quando amortizado dentro das prateleiras das instituições de saúde, não serve para pagar boleto. Por esse motivo que hoje nós trabalhamos elementos como, por exemplo, a utilização da rotatividade dos estoques através de indicadores como o padrão de consumo e o padrão de custo e o padrão da criticidade. Além disso, nós trabalhamos também com elementos que nos trazem referências numéricas escalonáveis para que a gente possa desenvolver o raciocínio e dessa forma tomar a melhor decisão possível para que a gente possa alcançar aquilo que a gente busca. Então, nessa apresentação, eu gostaria que vocês se contextualizassem com relação a esse instrumento estratégico extremamente caro, mas que traz resposta e que também é muito lucrativo. Porque através desses elementos é que a gente vai conseguir trazer informações precisas e, ao mesmo tempo, pautadas em uma evidência
para que a gente possa escolher quais são as decisões a serem tomadas dentro desse contexto da assistência à saúde. Bem, como eu disse para vocês, meu nome é Rafael, né, sou farmacêutico, eu sou especialista em serviços clínicos farmacêuticos, especialista em farmácia hospitalar, especialista em docência universitária e sou membro da diretoria do Grupo Técnico de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás e também sou membro da diretoria da Regional da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar do Estado de Goiás. E participo também do Comitê de Segurança do Paciente do mesmo órgão citado. Bem, é justamente voltado para mostrar para vocês que dentro das instituições de saúde, um dos principais elementos que todos os profissionais têm dificuldade de lidar são os números. Na maioria das vezes, a gestão ela é feita de forma intuitiva e a gente não tem processos padronizados. Eu não tenho planilhas numéricas, eu não tenho um sistema informatizado que é alimentado dos resultados dos indicadores do serviço. E isso acaba fazendo com que o gestor tenha um pouco de resistência das solicitações dos profissionais da farmácia, porque a gente não consegue mensurar esses resultados de forma objetiva. Ou seja, a gente acaba transferindo essa responsabilidade administrativa para um critério um pouco subjetivo e particular. As pessoas acham, né, que dá prejuízo ou dá lucro, que aquele medicamento é importante ou não é. E hoje a gente precisa entender que para a administração hospitalar, para a gestão, os resultados. E contra esses resultados eu não tenho argumento. Por isso que quando eu quero mostrar alguma estratégia financeira, quando eu quero trabalhar com algum sistema de compras informatizadas de dispensação de substâncias ativas e de matérias, existe um direcionamento numérico. Eu preciso ter os indicadores que me tragam a resposta desses serviços. Eu preciso ter indicadores que me mostram a performance dos profissionais inseridos nesse contexto. Por isso que muitas vezes a gente não consegue alcançar com os gestores das instituições aquilo que a farmácia precisa de infraestrutura, porque na maioria das vezes todo mundo enxerga a farmácia como sendo um dos setores mais onerosos de todas as instituições prestadoras de serviços de saúde. O material médico hospitalar chega às vezes a custar, como eu disse para vocês, 30% de todo o orçamento. A gente às vezes perde só para a folha de pagamento. O que é muito preocupante, porque se nós não tivermos todos os dados entrelaçados, organizados e padronizados, nós podemos sucumbir uma instituição de saúde à falência, justamente por não ter organização financeira. Bem, eu acabei de me apresentar a vocês e a pergunta que eu faço é justamente uma pergunta de ações que são necessárias para o desafio do profissional do século XXI, que tange, né, a gestão de serviços de saúde. Mas como eu desejo estar e qual tipo de profissional eu gostaria de ser quando eu for enfrentar o mercado de trabalho? E por que eu digo isso a vocês? Afinal de contas, nós sabemos que a escassez e a dificuldade de competição está em alta. Nós sabemos que existem muitos profissionais disponíveis hoje no mercado, e inclusive profissionais de alto gabarito estão se desenvolvendo tecnicamente para ocupar as melhores posições. Essas melhores posições vão ser ofertadas para aquelas pessoas que se capacitarem. Haja vista a necessidade de formação continuada, haja vista a necessidade de especialização constante. Hoje, nós sabemos que mas em todos os momentos da vida de um profissional, nós vamos precisar estudar. Por isso que nós convidamos você da gestão
estratégica através do curso de formação e conhecimento que vai te galgar degraus para que você alcance os seus objetivos. A o interesse que vai fazer com que a sua persistência te leve aos lugares que você deseja como profissional. Bem, isso é importante, porque afinal de contas, a pergunta que nós devemos responder é justamente isso: qual é o profissional que eu desejo ser frente a tantas dificuldades e desafios? Quais são as armas de conhecimento que eu vou utilizar para poder me destacar dentro dos processos seletivos e das entrevistas de emprego? Bem, provavelmente o mais importante vai ser a sua formação. E a gente precisa falar sobre isso porque, por exemplo, quando nós tratamos dos elementos relacionados à prática do profissional de saúde, quando dentro do contexto da farmácia, né, de medicamentos, material médico hospitalar, nós temos um campo muito grande de atuação. Então, os gestores hospitalares, eles podem ser selecionados para trabalhar em instituições e participar de situações inerentes a esse contexto. E ele precisa entender que muitas vezes as informações que serão necessárias para a tomada de decisão implicam numa aproximação com o setor referido. Eu tenho gestores hospitalares que precisarão entender do contexto da farmácia hospitalar. Alguns gestores precisarão entender do contexto da farmácia clínica e prestação de serviços. Eu vou ter aqueles gestores que estarão inseridos nas unidades que fazem atendimento de quimioterapia para o tratamento do câncer. Eu vou ter também uma necessidade de entender das manipulações de fórmulas e insumos e medicamentos e diluições, porque isto, por exemplo, pode trazer para você uma economia. A gente muitas vezes percebe que a utilização da manipulação de medicamentos, utilização de doses unitarizadas, traz para a instituição um controle de estoque mais preciso, uma redução dos custos e principalmente uma diminuição dos desperdícios, porque hoje nós temos muitos medicamentos que são apresentados em frascos múltiplas doses. E a gente não tem muita microbiológica necessária que a gente alcança através de uma central de manipulação de líquidos estéreis e utilização de uma capela de fluxo laminar do tipo 2B2. Isso faz com que a gente consiga, por exemplo, unitarizar a dose de um frasco que vem, às vezes, com medicamento para 10 pessoas. Só que se eu não tenho isso instituído e eu não tenho isso seguindo as regras da vigilância sanitária, isso não me é permitido, porque eu preciso tomar muito cuidado para que esse medicamento durante a minha espera. Então, o gestor hospitalar, ele vai precisar entender desses elementos de controle microbiológico para que ele possa justificar para a alta diretoria da instituição a que ele trabalha que aquele tipo de investimento, que às vezes chega da ordem de 40 a 50 mil, se pague em 6 meses, porque a redução das devoluções, a redução dos vencimentos, a redução dos desperdícios se paga ao longo do processo. E além disso, eu tenho um ganho na segurança, porque eu vou fazer a identificação de cada produto para evitar que os medicamentos sejam destinados a pessoas trocadas, por exemplo, para evitar que um paciente tome o medicamento de outra pessoa. Porque nesse sentido, o medicamento só vai sair da farmácia no momento que ele for administrado ao paciente. E isso garante com que a gente tenha mais segurança no processo, ou seja, eu consigo racionalizar os custos, eu consigo otimizar o processo e eu ainda consigo oferecer uma prestação de serviço mais segura ao paciente. Então, em todos esses elementos se justifica o investimento, porque desta forma nós vamos conseguir provar para o gestor hospitalar que nós precisamos, né, organizar esse processo através dos indicadores. Além disso, eu vou precisar entender de ações de atenção ao paciente, da humanização do processo, trazer para a realidade do paciente o entendimento do seu tratamento para que aconteça adesão. E adesão significa o paciente querer participar do tratamento, porque apenas ele vai decidir utilizar os medicamentos de forma correta. E é por esse motivo
que nós temos que ter a aproximação de todos os setores para que a gente consiga trabalhar esses indicadores, porque os indicadores da farmácia envolvem todos os setores. Os indicadores relacionados aos medicamentos, os indicadores lucrativos, eles precisam atingir todas as escalas de profissionais que estão inseridos no contexto da prestação do serviço como um todo. Porque não adianta as coisas acontecerem perfeitamente, inclusive ou apenas dentro do setor farmácia. Ele precisa ter uma continuidade depois que o medicamento vai para os setores como a UTI, o centro cirúrgico, os postos de atendimento, a emergência. E lá eu vou precisar ter elementos profissionais como as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, o corpo clínico composto pelos médicos, os cirurgiões, os anestesistas. Todos esses profissionais precisarão estar comprometidos para que a gestão do medicamento seja oportuna e para que desta forma a gente alcance esses elementos estruturais de forma que todos os pacientes tenham o seu medicamento em tempo oportuno. Porque o sucesso da proposta terapêutica é justamente isso, é entregar o paciente o medicamento certo, na hora certa, na dose certa, para que a gente tenha a melhor resposta e, desta forma, a melhor experiência do cliente, do paciente, dentro das instituições de saúde. Eu ainda preciso entender de nutrição parenteral, de logística de medicamentos, porque nós precisamos entender que o ciclo da assistência farmacêutica, desde a produção do medicamento até o momento em que o paciente, por profissionais que não são exclusivamente da área da farmácia. Nós temos os compradores, nós temos os auxiliares de almoxarifado, nós temos os entregadores dos produtos, nós temos as pessoas que são responsáveis pela fabricação, compra, aquisição. Então, existem muitas outras fases, pessoas e profissionais envolvidos nessa escala, para que a gente alcance dentro dessa realidade aquilo que é necessário para o paciente. Eu preciso entender também de radiofarmácia, farmacoterapia. Nós temos as instituições públicas de saúde que trabalham com a licitação de medicamentos. Nós temos a dificuldade de ocupação de leitos. Nós temos problemas relacionados à logística para entrega e aquisição desses produtos. Então, tudo isso acaba trazendo uma responsabilidade para o gestor, porque a falta de medicamento é um erro. O paciente ele não pode deixar de utilizar um medicamento porque nós não tivemos uma previsão do consumo, nós não tivemos uma organização das compras, nós não tivemos um acompanhamento da logística desse produto até o momento que ele chegasse ao hospital. Então, tudo isso é muito complicado, mas ao mesmo tempo, nós podemos trabalhar esse. Mas para isso eu preciso estudar, eu preciso organizar, eu preciso me aproximar dos demais profissionais para realizar um trabalho conjunto que traga a realidade das necessidades do próprio hospital. Desta forma, a gente acaba justificando, a gente acaba trazendo elementos à nossa responsabilidade profissional, porque afinal de contas, dentro dos medicamentos dos pacientes, nós podemos ter o setor farmácia composto por até 78 áreas de atuação. E por esse motivo, o gestor dessa instituição vai precisar entender de elementos exclusivos e técnicos para que ele possa apresentar os resultados dentro dos indicadores lucrativos que vão economizar e otimizar os recursos investidos em extremamente tecnológicas e desafiadoras no futuro. Lógico e desenvolvimento específico para cada tipo de tumor, na prerrogativa de se diminuir os efeitos colaterais na utilização dos medicamentos por via oral parenteral. A gente tem também os nanofármacos, que são utilizados para poder fazer modificações específicas através de partículas extremamente pequenas, que vão alcançar barreiras, que vão conseguir chegar em um lugar extremamente
difícil e fazer com que aquele medicamento exerça sua função especificamente no sítio de ação alvo, né, sem ter, por exemplo, uma interação que pode causar um efeito colateral. A gente tem a terapia gênica. Hoje a gente já está falando de tratamento à base de alterações do DNA, e isso com certeza vai trazer resposta a doenças que anteriormente não tinham nenhum tipo de tratamento. E a gente tem também os biosimilares, que são medicamentos altamente tecnológicos na prerrogativa de se ofertar à população um preço justo e acessível para a utilização de medicamentos que são extremamente caros. Bem, nesse contexto, a gente acaba de evidenciar que o medicamento farmacologicamente ideal é aquele que possui uma alta eficácia nas menores doses possíveis, que tenham os melhores parâmetros farmacocinéticos de distribuição e desenvolvimento do ciclo de ação dentro do organismo, isentos de possíveis reações adversas, com uma toxicidade baixíssima e que esses sejam os elementos que trazem para o gestor de saúde uma dificuldade na escolha de qual medicamento será utilizado para cada paciente, porque dentro dessas escolhas nós temos inúmeras possibilidades. E como o gestor vai entender qual será o medicamento que vai ser padronizado, que será escolhido para se ter no estoque, que será disponibilizado para o corpo clínico prescrever, que terá o envolvimento da enfermeira e do farmacêutico para que aconteça a etapa de dispensação e administração, porque hoje nós temos mais de 25 mil experimentos em um único local para que a gente possa fazer essa comparação e assim escolher de forma tranquila quais os indicadores que são utilizados dentro da ciência para avaliar os impactos desses produtos. Nós temos que é feita uma comparação, né, desses resultados de saúde aos custos para o sistema. E dessa forma a gente consegue estabelecer relações de custo-efetividade, custo-minimização, custo-benefício e custo-utilidade. E através desses indicadores de comparação entre o custo e a oferta do benefício que o medicamento pode trazer, a gente acaba comparando e escolhendo quais são os medicamentos de melhor custo-benefício, de melhor custo-efetividade, de melhor custo-utilidade e de melhor custo-minimização. Porque nós não podemos reduzir a análise apenas a preço. Porque muitas vezes a gente tem um medicamento que tem um preço mais oneroso, mas que ele é isento de eventos adversos, que ele tem um tempo de tratamento menos duradouro, que ele é mais acessível, que ele é mais fácil de ser encontrado. E muitas vezes as pessoas acabam reduzindo a avaliação dos custos em saúde simplesmente ao fator preço. Mas a gente sabe que existem outros indicadores importantes para serem avaliados caso a gente deseja fazer a melhor escolha quando em um tratamento farmacológico para uma determinada classe da população. Além disso, o gerenciamento é extremamente complexo e talvez um dos mais complexos dentro das organizações. Hoje as pessoas dizem que gerir uma instituição de saúde é tão difícil como, por exemplo, organizar as funções dentro de um aeroporto, porque nós temos múltiplas empresas que funcionam todas dentro de um mesmo local. Eu preciso ter uma integração entre as classes profissionais, eu preciso ter uma integração entre os setores que fazem parte desses elementos do hospital, das clínicas e de outros empreendimentos em saúde. E isso muitas vezes é extremamente complicado, porque aonde que a farmácia se situa? Ela faz parte do planejamento estratégico, porque eu preciso fazer uma dotação orçamentária para saber qual será o recurso disponível para a compra de medicamentos. Eu preciso também entender qual vai ser o sistema utilizado para dispensar esses medicamentos aos pacientes.
qual será o sistema informatizado para fazer esse controle, como que são feitas as devoluções dos pacientes que não utilizarem alguns dos medicamentos que saírem da farmácia, como que será feita a revisão dessa padronização que foi estabelecida a partir do momento que nós começamos a perceber que a gente tem que ter sim um planejamento estratégico. E além do planejamento estratégico, eu ainda preciso ter o planejamento tático e o planejamento operacional. A prova para se conseguir essa estratégia e como isso será operacionalizado. Por isso que nós temos todos esses componentes dentro da farmácia, o que torna o desenvolvimento das atividades desse setor extremamente delicadas. Afinal de contas, qual é a função do gestor dentro desse contexto? É cuidar da empresa farmácia, né? Cuidar dos processos utilizados, das tecnologias, formular estratégias e resultados que nós justificamos uma atividade exercida. E o gerenciamento é justamente isso, é a apresentação dos resultados que são decorrentes das estratégias utilizadas naquele período. Bem, além do gerenciamento, nós precisamos entender que o medicamento é hoje o elemento mais utilizado para se alcançar os resultados dentro de uma intervenção em processos de saúde. Hoje é a principal tecnologia utilizada. Só que por mais que ele seja o insumo estratégico mais utilizado, nós precisamos entender que ele não é o nosso alvo, e sim o nosso meio. O medicamento ele não pode ser mais importante que o paciente. O medicamento ele não pode ser mais justificado do que o paciente. O medicamento, a razão dele existir é o paciente. Por isso que a atenção deve ser voltada para esse tipo de prática. E é nesse sentido que o gestor precisa ele precisa entender o processo de humanização e individualização do tratamento, porque muitas vezes os medicamentos eles se comportam diferentes em nós não temos talvez a mesma resposta em pacientes que são diferentes, justamente por questões do próprio organismo. E desta forma, eu chamo a atenção para que os prestadores e gestores dos sistemas de saúde se aproximem da parte clínica do atendimento, para que ele possa entender quais são as ações voltadas e por que as decisões são tomadas mediante essas necessidades do próprio usuário do sistema. Aquela escolha que de fato vai incrementar essas situações de qualidade de vida, porque muitas vezes a melhor escolha não é simplesmente a mais barata. Às vezes a melhor escolha precisa ser a mais racional. E em termos de preço, ela pode ser talvez a de maior valor agregado, mas que também vai trazer para o paciente os melhores resultados evidentes, né? Que vai trazer para ele um ganho de saúde, um ganho de qualidade de vida que justifique aquele investimento financeiro. Tudo isso porque nós tivemos uma modificação muito grande na percepção do que seria a segurança do paciente, do que seria, né, a utilização de sistemas que se preocupassem com o ser humano antes do insumo estratégico, que é o próprio medicamento. E tudo isso veio, né, com a modificação nas últimas décadas, com a implementação da dose unitária, com o desenvolvimento de day hop, né, que é aquele hospital onde o paciente vai para tomar uma medicação e ele passa lá por um período de estação ainda superior, porque nós temos várias máquinas que estão substituindo as pessoas. E nós precisamos ter o conhecimento para operacionalizar essas máquinas, porque senão nós vamos ficar à margem desse processo do desenvolvimento tecnológico. A gente ainda teve as RDCs, os padrões mínimos da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Nós tivemos a preocupação com o Plano Nacional de Segurança do Paciente, e tudo isso vem desenvolvendo. Hoje eu tenho que trabalhar os indicadores de prescrição, dispensação, preciso trabalhar os indicadores de administração de medicamentos e os erros que são originários desse processo.
preciso trabalhar a curva de consumo e custo, preciso trabalhar a curva de criticidade, para que eu tenha elementos de comparação, principalmente quando eu desejo fazer uma gestão padronizada e que traga a necessidade, né, que traga a resposta à necessidade da instituição a que fui contratado. Bem, hoje a realidade do cenário da farmácia, né, de prestação de serviços de farmácia em instituições de saúde, configura que num país como o nosso, 21% dos atendimentos é feito em nível municipal, 8% em nível estadual e 1% em nível federal, porque os hospitais privados correspondem a 70% de todo o atendimento da população. Ou seja, nós temos 30% do atendimento feito na esfera pública e 70% do atendimento feito na esfera privada. Ou seja, nós temos 6.805 hospitais que oferecem atividades de prestação de serviços em saúde à população. Agora, olha que dado interessante. Entretanto, os leitos do SUS correspondem a 332 mil leitos, e os leitos não SUS, que são os leitos particulares, correspondem a apenas 159 mil. Poxa, nós temos mais instituições privadas, mas nós temos mais leitos de SUS. Ou seja, o SUS ele é ainda a melhor alternativa, ou a maior alternativa de tratamento disponível hoje no país. Principalmente porque nós sabemos que grande parte da população não tem condições de arcar com esse tipo de tratamento, porque a gente sabe que é um tratamento extremamente oneroso em alguns casos. Em algumas instituições nós temos farmacêuticos, mas em outros unidades de serviços que trabalham com medicamentos, o farmacêutico ainda não está presente. Ou seja, nós temos um gargalo. Por isso que muitas instituições possuem problemas na gestão dos medicamentos, porque não tem o profissional, né, responsável para poder acompanhar como tem sido esse processo da assistência farmacêutica nos hospitais. E aí a gente acaba encontrando muitos processos não padronizados, perdas de medicamentos, trocas, erros grosseiros, que inclusive podem comprometer a saúde do usuário daquele tipo de sistema. Bem, hoje nós sabemos que os hospitais eles arrecadam um valor extremamente alto, na faixa de 28,3 bilhões anuais, e a gente sabe que os principais fontes pagadoras é o SUS, a Agência Nacional de Saúde através dos planos de saúde, né? E a gente tem também o capital estrangeiro. 48% dos hospitais são acreditados e 28% dos hospitais têm acreditação apenas em nível nacional. Os medicamentos, eles correspondem, como eu falei para vocês, 30% de todo o orçamento da instituição, e a gente tem um grande desafio para o gestor nesse contexto, porque os hospitais demoram para receber, às vezes, dessas fontes pagadoras até 70 dias, mas eles têm apenas 40 dias para poder pagar seus fornecedores. Então, muitas vezes, quando as contas começam a vencer, a gente não está com dinheiro em caixa. E aí a gente começa a gerar um certo ciclo vicioso, porque aí eu não pago os fornecedores e não consigo comprar elementos para o próximo que eu tenho contas a vencer e não tenho dinheiro em caixa, eu não vou ter condições de fazer novas compras. E isso é uma situação que muitas vezes traz uma consequência de gestão e de gestão das estruturas hospitalares. Então, nesse sentido, eu quero chamar a atenção para um gargalo e para uma oportunidade de mercado muito positiva, que é justamente trabalhar esses elementos, porque se você consegue fazer uma gestão dos sistemas e também uma gestão financeira estratégica, você consegue trazer um elemento que vai ser muito importante. É algo que muitas vezes responsáveis por organizar precisam desenhar, né, esse arcabouço esquelético para que a gente consiga colocar cada atividade dentro de um ciclo padronizado para que a gente tenha o resultado e para que a gente possa acompanhar o processo, mensurar e fazer as intervenções necessárias.
Então, é controle dos medicamentos, a otimização dessa terapia, informações sobre os medicamentos para outros é, profissionais ou outros setores dentro da mesma instituição. A gente precisa pensar também no ensino e educação permanente e continuado e o desenvolvimento de pesquisa. E, além de tudo, eu preciso implantar projetos lotes através de ganhos, né, no controle para a segurança do paciente e, em caso de troca ou suspensão da medicação, um fluxo para que a gente conferência através de reduzir as devoluções. Então, a gestão do setor farmácia muitas vezes é imbricada com outros profissionais fora, trabalhar com a parte de almoxarifado, de compras, tem que ter uma integralidade no processo. E é muito requerido do gestor colocar as partes para se comunicar, para que sejam desenvolvidas da melhor forma possível. Bem, nesse contexto, nós temos a assistência farmacêutica, que é justamente o paciente, toda aquela ciclo logística, compra, armazenamento e dispensa necessário no período que o paciente tem necessidade. Na hora certa, na dose certa, para o paciente certo, na via de administração correta, nos intervalos necessários, levando-se em consideração essas características do próprio paciente, observando se ele não tem algum tipo de reação alérgica, se ele tem algum tipo de contraindicação, mensurando as reações adversas e propondo ao paciente que ele tenha adesão e que se obtenha o sucesso da proposta terapêutica. E a gente tem uma grande oportunidade, porque se nós formos olhar, o envelhecimento da população e o aumento dos custos do atendimento hospitalar geram na instituição um controle mais produtivo para que a gente tenha uma otimização dos recursos. E a gente tem hoje o Brasil sendo o sexto país em consumo de medicamento mundial. Ou seja, nós temos sim um mercado positivo e crescente. E isso que precisa ser bastante gerido e administrado. Porque e a gente sabe que se não tiver organização, gestão e processo, a gente pode se perder. A gente pode muitas vezes não chegar ao resultado pretendido. Por esse motivo, precisamos sempre estarmos antenados aos processos mais evoluídos e inteligentes quando relacionados a esse assunto. Ou seja, como estratégia, devem trazer às instituições de saúde a responsabilidade de voltar a sua atenção à saúde do paciente e liderando o próprio equipe, inclusive a parte administrativa, todos esses componentes da equipe multiprofissional, né, da equipe multidisciplinar de saúde, se tornam responsáveis por promover o uso racional desses medicamentos a fim de se alcançar uma terapia ao paciente de forma responsável. Ou seja, essa integralidade desse conceito, quando ele traz para dentro dele todos os elementos desse círculo para que a gente aconteça e faça acontecer, né, a terapia medicamentosa, ele mostra que o gestor vai precisar comunicar com toda a equipe. Ele mostra que esses indicadores eles vão ser perdurados durante todo o processo. Ele desenvolve pensamentos para que a gente consiga estabelecer parâmetros e, principalmente, para que a gente tenha critérios de comparação, para que a gente possa fazer análises e para que a gente consiga os resultados pretendidos. Isso vai ser excelente para que a administração do hospital tenha leitura de quais são os recursos e de como tem sido a organização desses processos. Bem, eu fico muito feliz, né, quando a gente tem esses elementos funcionando de forma muito produtiva, porque desta forma
a gente organiza tudo. E isso faz com que a gente tenha uma resposta maravilhosa para a administração hospitalar. Né? Eu fico muito em prática esses elementos estruturais e organizacionais que influenciam diretamente na gestão e na organização das estratégias no contexto da saúde, principalmente quando eu falo do elemento medicamento dentro dessas empresas prestadoras desse tipo de serviço. Ou seja, hoje talvez as instituições tenham buscado uma implementação de um serviço clínico onde todos os elementos desse processo procuram objetivar o seu conhecimento na tentativa de trazer a resposta ao paciente. Então, a gente tem uma conversa entre a enfermeira e o médico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o nutricionista e todos os técnicos, né, para que a gente tenha uma assertiva no desenvolvimento das prerrogativas para o tratamento do paciente. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes a gente não tem todo consegue de forma integrativa trazer essa ilustração, trazer a responsabilidade a si, e nós vamos conseguir estabelecer esses elementos estratégicos para que a gente consiga prestar o serviço da melhor forma possível. E muitas vezes a gente não tem condições de realizar o processo sozinho, mas através de um gestor integralizado, que tem uma boa comunicação, que tenha responsabilidade e consiga gerir e liderar equipes, todos os processos serão contextualizados e integrados para que a gente consiga, porque terá toda a escala do processo participando dos profissionais que são necessários para que a gente tenha, né, esse resultado como o objetivo maior. Além disso, eu tenho que me preocupar com os serviços que serão prestados para que eu traga à população resposta às suas necessidades, como, por exemplo, eu preciso desenvolver dentro dos sistemas de saúde atividades de rastreio para que eu possa descobrir aqueles medicamentosos, porque a gente possa propor soluções para esse paciente que está desregulado. A gente tem que se preocupar com o serviço de dispensação quando acontece interação entre o profissional e o paciente para ter uma informação e desta forma o paciente entenda o processo de utilização do medicamento para que a gente tenha adesão. A prescrição, que no caso vai ter participação de elementos importantes para que a gente possa ofertar ao paciente o melhor tratamento possível, a revisão da farmacoterapia que acontece de tempos em tempos para que a gente possa verificar se aquela propedêutica utilizada realmente é a melhor e a mais eficaz, o segmento e utilização de informações para que a gente consiga entender o processo e descobrir se existe alguma falha para que a gente possa fazer intervenção, a educação em saúde, a comunicação entre os pacientes e a equipe, e a segurança do paciente, que deve ser o objetivo principal. Eu não posso, por exemplo, dentro das instituições, oferecer algum tipo de tratamento que, ao invés de melhorar a qualidade de vida, tragam algum tipo